Boa noite a todos, eu me chamo Marcos e hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre o que é CDB. Meu grupo ele é composto pela Caroline, pelo Gabriel de Moraes e o Arlan Lepik. Então, para vocês entenderem basicamente, o CDB ele é o Certificado de Depósito Bancário, é quando a gente pega e empresta aquele determinado montante para o banco e o banco mais tarde nos devolve com um acréscimo, aquele acréscimo de juros, que ele pode ser variado dependendo de cada banco, e a diferença entre o CDB é porque a gente investe no banco. Ele é muito diferente do Tesouro Direto, que a gente investe na Selic, no caso, no governo, ou em títulos imobiliários. Ele é totalmente diferente, né? E ele é uma coisa mais segura hoje em dia para se investir, é uma coisa mais popular. Agora eu vou falar para vocês um pouco de como funciona o CDB. No caso, a rentabilidade dele. Quantos que rende um CDB? A resposta depende, ele varia. Existem vários tipos de CDBs. Os mais comuns hoje em dia são o pré-fixado, o pós-fixado e o atrelado à inflação, que são esses os CDBs mais comuns. No CDB pré-fixado, nesse tipo de aplicação, o investidor consegue calcular exatamente a remuneração em reais que obterá até o vencimento do papel. Isso porque a taxa de juros é definida e informada desde esse momento. Então, na pré-fixado, você já tem essa informação de quantos que será o juro ao final desse contrato, ao final do ano, entendeu? Tipo, vamos supor que você pegou uma taxa de 5%, investiu um montante tanto e tanto. Você já consegue descobrir o valor fazendo o cálculo, né? Que eu vou fazer em seguida para vocês dar uma olhada. Já o pós-fixado, ele é de longe o tipo mais comum de CDB disponível no mercado. Nesse caso, o investidor sabe que o indicador servirá de referência para a rentabilidade do papel também desde o momento da aplicação. Mas não é possível ter certeza de qual será o retorno em reais, porque ele seguirá a dinâmica de variação do indicador. No caso, ele sofre uma variante, entendeu? O indicador mais comum para o CA ou pelo IGPM. Algumas instituições financeiras oferecem ao investidor versões alternativas, tipo de CDBs, uma modalidade mais comum, chamado CDB progressivo. Nesse tipo de aplicação, a remuneração aumenta quanto mais o tempo do dinheiro permanece. CDBs pós-fixados é a taxa do CDI, principalmente as referências da rentabilidade de renda fixa. Em geral, a remuneração de um papel desse tipo é a precisação, como um percentual do CDI em um CDB, e uma remuneração de 100% do CDI ao ano. Por exemplo, um investidor vai ganhar 100% do que rende o CDI ao longo de um ano, a mesma lógica. Funciona para o papel que paga 80% ou 120% do CDI. Basicamente, quando fazer os cálculos, vocês vão entender melhor isso, né? O CDB pós-fixado também pode adotar uma forma de remuneração conhecida como CDI mais spread. Eu não sei falar, spreads. Deu uma errada aqui. Do tipo de CDB mais 2% ao ano. Mas atenção, se o CDI subir ou cair ao longo do tempo, a aplicação de rentabilidade em reais poderá ser maior ou menor. Já o atrelado à inflação, se você entendeu como funciona, os outros tipos de CDBs, esses não vão ser complicados. A remuneração desses papéis mescla as duas estruturas, ou seja, eles oferecem como retorno uma parcela do pré-fixado, vamos supor 5% ao ano, 10% ao ano, 4% ao ano, mais comum 5%. Em outro pós-fixado, a variação da inflação é medida pelo IPCA. Boa noite, eu sou o Arlan e eu vou apresentar sobre o liquidez, os valores mínimos, o custo de investimento e o imposto dos CDBs. Sobre a liquidez, o tempo de resgate dos valores investidos no CDB, existem liquidezes que são diárias, existem aquelas que a gente só consegue resgatar depois de um certo tempo, e existe também o meio termo, em que você tem um certo tempo que precisa esperar, que se chama carência, e depois disso ela se torna diária, você pode resgatar a qualquer momento. Caso o investidor precise resgatar o valor antes do prazo, ele tem que negociar com o emissor do título, né, do CDB,
e vender no mercado secundário, mas dentro desse mercado secundário ele não vai ter garantia do valor que ele investiu de volta e ele pode variar para menos ou para mais, mas sem nenhuma garantia de retorno. Sobre o valor mínimo de investimento de um CDB, eles começam a partir de R$500, mas o valor pode variar e depender da instituição que está emitindo esse título. Instituições maiores têm uma probabilidade maior de ter CDBs mais baratos, enquanto as menores têm uma probabilidade bem maior de emitir CDBs mais caros. Para você investir também pode ser em plataformas, você pode fazer uma carteira de CDBs, uma carteira de investimento em cima dos CDBs. Também com preços diferentes, o CDB pode ser classificado até como se fosse, a gente pode pensar como se fosse um produto numa loja, em que cada mercado vai ter um valor diferente, porque cada mercado tem um custo diferente para emissão desse investimento. E sobre o imposto de renda, para fazer um investimento do CDB, a gente precisa pagar um IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, para rendimentos que vão ser resgatados em menos de 30 dias. Ele vai variar em torno de 3% a 96% do rendimento total, que o investidor vai tirar. Para cada aplicação, a gente vai usar o imposto de renda, a taxa fixa do imposto de renda, para calcular essas aplicações. Apenas com menos de 30 dias a gente tem que acrescentar o IOF, a taxa IOF aí, para fazer a retirada. Essa taxa ela vai variar de 22,5% até 15% depois de 6 meses aí. O prazo de aplicação de até 180 dias é de 22,5%. O prazo de aplicação de 181 a 360 dias ele vai para 20%, e de 361 para 720, 17,5%, e acima disso 15%. É uma tabela que decresce, Enquanto maior for o prazo do seu investimento, menos imposto de renda você vai pagar sobre o rendimento. Boa noite, me chamo Gabriel e vou falar um pouco quanto vale a pena e as vantagens e o risco das CDBs. Um dos pontos positivos das CDBs é que eles são investimentos muito simples e populares. Praticamente todos os bancos oferecem pelo menos uma opção aos clientes. Para aplicar, basta transferir o dinheiro da conta corrente para o CDB. Também por isso, nas corretoras e plataformas de investimentos, normalmente há uma variedade de alternativas disponíveis. Um aspecto fundamental a ser observado antes da tomada de decisões diz respeito à rentabilidade prometida pelo papel, dado que o título público, o Tesouro Selic, tem um rendimento atrelado à variação da taxa Selic, que anda lado a lado com o CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário, e conta com a liquidez diária. Para a aplicação ser vantajosa, o CDB selecionado precisa oferecer um retorno igual ou superior a 100% do CDI. Outra vantagem de investir nos CDBs é o fato de que eles são cobertos pelo Fundo Garantidor de Crédito, o FGC. É uma espécie de seguro que devolve até 250 mil do valor aplicado pelo investidor no caso de a instituição financeira quebrar. É importante saber que essa garantia é contabilizada por CPF e por instituição, e não por produto. Imagine um investidor que tenha não apenas CDBs de um banco, mas também dinheiro na conta corrente e na caderneta de poupança. Se a instituição apresentar algum problema, o limite para a devolução dos recursos pelo FGC incluirá também essas aplicações. Caso o valor total ultrapasse de 250 mil, o excedente não será coberto. Existem muitas opções de CDBs com liquidez diária, o que é importante para quem acha que pode precisar do dinheiro de volta antes do vencimento. A desvantagem é que nem sempre esses papéis oferecem uma remuneração interessante. Para conseguir taxas melhores, quase sempre é preciso abrir mão da liquidez ou encarar um nível maior de risco. O principal risco do CDB é o risco de crédito. Ele representa a chance de a instituição financeira que emitiu o papel ter problemas de caixa e acabar dando um calote nos investidores. Quanto maior é o risco de crédito de um emissor, maior tem de ser a remuneração oferecida nos papéis que lança. Portanto, fique atento. Um CDB com uma promessa de rentabilidade muito mais alta que os outros merece ser avaliado com critério.